Bom, boa noite a todos. Nossa aula de hoje, então, é sobre neurocirurgia. O que a gente vai ver vai ser o pré-pós-operatório, né? Algumas intervenções que são necessárias no pré e no pós-operatório. Vamos falar sobre lesões primárias, principalmente envolvendo o trauma crânioencefálico. Vamos falar sobre a prevenção das lesões secundárias e conhecer algumas complicações neurológicas decorrentes, né? Tanto do procedimento cirúrgico quanto das complicações secundárias. Bom, o sistema nervoso central, ele compreende não só o encéfalo, mas também a medula espinhal, né? E a partir daí nós temos inúmeras patologias que se desenvolvem tanto com necessidade de tratamento clínico quanto cirúrgico, né? Hoje nós vamos ver bastante coisa envolvendo a craniotomia, né? Que é o procedimento de urgência mais realizado, né, para resolver principalmente os hematomas, os tipos de hematomas e hemorragias que a gente vai falar hoje. O paciente neurocirúrgico, ele pode ser admitido na UTI, ele pode ser admitido na sala de recuperação, ele pode ser admitido direto numa unidade de internação. Depende de qual é a potencialização de tempo e complexidade daquele procedimento executado, né? Então, nós vamos encontrar paciente em pós-operatório imediato, em qualquer um desses locais, né? Só para lembrar aqui que nós vamos falar bastante das meninges, né? Porque a maioria dos hematomas, eles vão estar ali próximo à dura mater, à aracnoide, à pia mater, né? Então, só lembrando que a pia é que pia mater está em contato com o encéfalo, a aracnoide é uma membrana intermediária ali entre a dura mater e a pia mater, e a dura mater seria aquela mais externa. Assim, a gente consegue, né, visualizar, mas o enfermeiro tem um papel muito importante, né? É, em chegar nesse paciente de forma individualizada para prevenir as lesões que vêm secundárias àquele trauma, seja ele trauma externo ou um trauma cirúrgico, né? Porque a cirurgia em si também compreende como um trauma, né? E assim conseguir, através desse planejamento, evitar complicações no pós-operatório que possam determinar algumas sequelas, então, e aumento da mortalidade logo após o procedimento cirúrgico. Então, algumas intervenções que o enfermeiro precisa assumir para si. A principal delas é, no pré-operatório, ensinar, orientar o tipo do procedimento que vai ser executado, né? E dar Ai, suporte tanto eu para o juro, paciente eu tinha deixado quanto aí para a aberto. família. Não, pode limpar. Pode terminar, só vou colocar. Nas admissões hospitalares, então, o enfermeiro também, mesmo que seja em sistema de emergência, né, aquele procedimento tanto de urgência quanto emergência, o enfermeiro também age assumindo esse papel de ensino e tranquilização, tanto do paciente quanto da família. Isso, obviamente, nós vamos ver que muitos dos pacientes da neurocirurgia, eles não compactuam, né? Então, nesse caso, nós precisamos ter uma proximidade maior com os familiares para entender como que aquela pessoa era antes e poder ter um parâmetro de como ela vai estar depois, tá? É muito importante esse parâmetro do antes para a gente entender, né, o curso terapêutico desse paciente no pós-operatório. Então, as cirurgias que envolvem procedimentos, né, de emergência vão ser aqueles que têm o TCE, né, onde existe uma hemorragia subaracnoide ou uma hidrocefalia, né? Então, nós temos um aumento de massa ali, seja ele por volume de sangue ou não, mas que causa um desvio do cérebro e causa, então, alterações
graves, né? Nesse cérebro, nesse encéfalo. Nas cirurgias eletivas, o que é que a gente sempre preconiza, e isso é para todas, é tentar que o tempo de internação pré-operatório seja o mínimo possível, né? E junto com esse paciente, né, evitar então essa colonização, uma vez que a neurocirurgia se trata de um procedimento limpo, né? Exceto aquelas que são de revisão por abscesso ou por sepse. Então, ainda nas intervenções de enfermagem no pré-operatório, nós temos o apoio emocional à família, ao paciente e família, né? O paciente que contactua, que consegue se expressar com a gente, ele deve ser ouvido, né? São cirurgias que envolvem medo, né? Porque mexe na cabeça, então é algo mais delicado, né? E que traz um pouco mais de medo para esses pacientes. Alguns pacientes eles já têm, né, no pré-operatório, alguma alteração cognitiva, né? Que pode ser classificada entre leve a moderado, né? E que é importante que a gente seja o mais simples possível na orientação pré-operatória. Caso esse paciente tenha distúrbios graves, então esse papo, esse momento de pré-operatório, ele deve ser assumido principalmente com os familiares, né? Então, a gente precisa fazer uma anamnese, um exame físico direcionado de acordo com a patologia daquele paciente, né? Então, a gente precisa coletar um histórico, né? Que nos traga, né? Como que aquela pessoa né? Antes do procedimento cirúrgico. Quais são os hábitos, né? Se ele já teve uma cirurgia prévia antes, né? Como é que foi? Se teve alguma complicação, se teve se foi submetido a algum procedimento anestésico, se tem alergias, né? Alterações no exame neurológico e físico, né? Então, tudo isso a gente precisa deixar registrado, porque é uma continuidade para quem vai estar no centro cirúrgico, né? Isso teve um momento em que esse pré-operatório era muito realizado por um enfermeiro que estava no centro cirúrgico, né? Mas mesmo que a realidade da instituição não seja essa, o enfermeiro que está, então, na unidade de internação, deve realizar esse exame físico, onde tem uma fundamentação maior para a parte neurológica. Junto com esse exame físico, deve ter os exames específicos, né, de imagem, que envolvem o diagnóstico desse paciente, exames complementares, como exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio-x, é, exame cardiológico, né? Verificar tudo isso antes que esse paciente seja encaminhado, então, à área de centro cirúrgico. O exame mais completo neurológico, ele envolve não só o nível de consciência desse paciente, mas também a avaliação de todos os pares de nervos cranianos, né? Estudar e verificar a função motora e sensitiva e cerebelar daquele paciente e verificar sinais meníngeos e sinais vitais, né? Às vezes parece uma coisa muito corriqueira, mas que se eu não tiver os exames né, mais próximos, por exemplo, sinais vitais mais próximos daquele procedimento cirúrgico, eu não tenho um parâmetro que me possa ser fidedigno numa avaliação no intra e no pós-operatório, né? No exame neurológico ainda nós temos a questão de tentar direcionar, né? Então eu preciso verificar direitinho a consistência, como que se apresentam aquelas pupilas daquele paciente, né? Como que está a força da sua função motora, né? E os seus sinais vitais. Então, o mais próximo, né, do procedimento cirúrgico. Na avaliação das pupilas, a gente vai ter umas pupilas normais, quando elas têm os diâmetros iguais, né? Nós temos uma miose, quando nós temos umas pupilas contraídas. Nós temos uma midríase
quando nós temos as pupilas dilatadas, e nós temos a anisocoria quando nós temos uma alteração, né, uma pupila miótica e a outra midriática, né? Então, elas estão desiguais. Isso nos sugere hipertensão craniana com desvio de linha do hemisfério cerebral. Então, no pré-operatório, o enfermeiro vai ser responsável por dar essas informações, né? Essas informações, elas devem, além de abordar o histórico desse paciente, eles devem também informar o paciente como que vai ser o percurso cirúrgico dele, né? Então, ele vai para o centro cirúrgico, o que que vai acontecer lá no centro cirúrgico, como que vai ser aquele procedimento anestésico, ele vai sair dali do centro cirúrgico, ele vai para onde? Ele vai para a UTI, ele vai para a sala de recuperação, qual é o destino dele após o procedimento cirúrgico? Ou, se for um procedimento mais simples, ele já vai meio que direto para a unidade de internação, né? Então, como eu já tinha falado, é importante também ressaltar a questão do déficit cognitivo desses pacientes. Então, quando eu tenho paciente que, mesmo que tenha um déficit leve, eu tenho que ter sempre um acompanhante ou um familiar próximo para executar essas informações e orientações. O período do jejum deve ser no mínimo 8 horas, né? Não se esticar muito mais que isso, né? Para que o paciente também não tenha, inicie um estado metabólico antes do procedimento cirúrgico. Nos pacientes diabéticos, a gente precisa ter atenção, ainda no pré-operatório, na suspensão dos hipoglicemiantes orais, né? E estar atento que existem medicações que não devem ser suspensas. Um exemplo delas é o antihipertensivo, tá? Anticoagulante dependendo do anticoagulante, se tem baixo peso molecular, ele vai ser suspendido apenas por 12 horas. Depende muito da patologia do paciente, né? Da patologia de base. Mas, de qualquer forma, existem medicações que precisam ser suspensas, né? E a gente tem que estar atento a todas as medicações que esse paciente faz uso. O banho que esse paciente vai ter pré-cirurgia, ele deve estar, obviamente, dentro da rotina da instituição. Como são cirurgias limpas, a gente preconiza o banho com antisséptico, né? Pelo menos 2 banhos. E a questão da tricotomia depende da instituição também. O ideal é que seja feito ainda dentro do centro cirúrgico, tá? O mais próximo e do procedimento cirúrgico, tá? Mas pode ser realizada 2 horas antes desse procedimento. Mas como se trata de uma cirurgia limpa, a colonização da pele durante aquele período, ela pode ser um fator negativo, né, que envolva uma infecção no pós-operatório. Na maioria das vezes, os procedimentos neurocirúrgicos, eles são de grande porte, envolvendo uma duração superior a 4 horas, né? E nesses casos é necessário também estabelecer medidas de prevenção de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, tá? Isso pode ser usado as meias de compressão e estar atento também, logo após o procedimento cirúrgico, quanto antes o uso do anticoagulante para evitar qualquer êmbolo, né? Nas intervenções no pós-operatório, né, nós temos também a questão da avaliação neurológica. Então, logo após o procedimento cirúrgico, o paciente, a maioria das cirurgias, ele vai ser admitido na UTI, né? Essa avaliação vai estar um pouco dificultada, né? Porque ele ainda está sob sedação e bloqueio neuromuscular, né? Então, muitas vezes, se usam outras escalas para avaliar esse paciente na chegada à UTI, né? Que é a escala de Ramsay, de SAS e de Haas.
além da avaliação pupilar, né? Que é comum essas pupilas estarem mióticas, mais fotorreagentes, né? Enquanto ainda não está totalmente revertido aquele procedimento anestésico. Após o término da anestesia, né, então pode ser feita a avaliação neurológica pela escala de coma de Glasgow, né, a cada hora, dependendo da gravidade desse paciente. Então, só lembrando aqui que a escala de coma de Glasgow, ela envolve tanto as variáveis de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, ela tem um máximo de 15 e um mínimo de 3, né? Lembrando que abaixo de 8 é uma situação bem grave, né? Um estado muito grave neurológico para esse paciente. Então, na avaliação neurológica, nós vamos precisar avaliar as pupilas, o diâmetro e se elas estão fotorreagentes, né? Avaliação da força motora com a graduação de 0 a 5, e fazer um checklist rápido ali, né? Toda vez que eu precisar chegar próximo do paciente, eu não preciso fazer todo aquele exame neurológico novamente, mas eu preciso escolher algumas variáveis do checklist, do neurocheck rápido, para conseguir ter um parâmetro daquele paciente. Então, a pontuação da escala de coma de Glasgow é um dos parâmetros rápidos que precisam ser feitos, né? O tamanho, a simetria, a fotorreação das pupilas também, o tipo de respiração desse paciente e se ele está apresentando algum déficit neurológico, né? Então, se eu não tenho nenhum problema nesse cheque rápido, né, neurológico do paciente, eu posso dizer que ele está tendo uma boa evolução, né? Agora, se eu tenho alteração em um desses fatores, aí eu já posso ter um paciente que tem um alto risco para morbidade e mortalidade no pós-operatório. Então, nessa escala aqui, nós temos uma das escalas que medem força, né? Então, a gente pode utilizar, né? Então, a partir de 0 a 4, onde ela tem uma subescala aqui no grau 1 e 1 mais, né? Onde me diz, né, como que está, o que que eu preciso avaliar em cada modalidade desse grau, né? Para entender que se ele está tendo uma melhora, né? Ou não, daquela força muscular e espasticidade. Então, no pós-operatório imediato, é comum, né, que se façam logo tomografias de controle, né? Isso serve para uma avaliação de intercorrências logo no pós-operatório, como o edema cerebral, o hematoma causado no leito cirúrgico, no procedimento, né? Verificar se teve algum acometimento, né, um pneumoencéfalo, uma hidrocefalia, ou se nós temos, então, uma isquemia, né? Todas elas são condições que pioram a hipertensão intracraniana e, assim, pioram o fluxo, né, a perfusão cerebral. Essa manipulação cirúrgica, a gente sabe que vai ter naturalmente esse edema cerebral, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê, mesmo o paciente estando numa condição de, às vezes, de uma hipertensão craniana, intracraniana, mais grave, logo no pós-operatório, ele consegue evoluir dentro das medidas terapêuticas assumidas, ele consegue evoluir bem, né, no pós-operatório. Então, é necessário que a gente avalie os sinais vitais. A pressão arterial, ela precisa ser muito monitorada, porque elevações entre 20 a 30% dos valores do basal daquele paciente no pré-operatório, né, são ruins, né, para a pressão, a hipertensão intracraniana, né? Assim como a hipotensão também não pode acontecer, deve ser evitada pelo risco de falta de circulação cerebral no encéfalo,
né? E aí nós temos um risco de lesão cerebral secundária por conta daquela hipotensão arterial. Esses pacientes, eles correm o risco de fazer uma tríade de Cushing, que é quando ele tem uma hipertensão arterial associada a uma bradicardia e, com isso, uma alteração no padrão respiratório, né? Isso faz com que ele evolua com uma hipertensão intracraniana descompensada, né? E pode levar a uma depressão respiratória ou alterações no padrão respiratório de forma grave desse paciente, tá? Levando até a óbito. Outro fator que a gente precisa monitorar é a temperatura desse paciente. Então, ele precisa estar sempre menor que 37,5, né? Porque altas temperaturas, elas vão acarretar um aumento do metabolismo cerebral, e se eu aumento o metabolismo cerebral, eu aumento o sangue passando ali, e com isso eu pioro a hipertensão intracraniana, já iniciada por conta do edema no pós-operatório. Na assistência hemodinâmica, então, de uma forma geral, né, tanto a parte hemodinâmica quanto respiratória, eu preciso evitar situações como hipóxia, né, abaixo de 60 milímetros de Hg, e evitar também saturação de O2 abaixo de 95. Eu preciso evitar hipotensão arterial abaixo de 90 milímetros de Hg, né? Evitar também o excesso de CO2 acima de 45 e a baixa de CO2 abaixo de 30, né? Todos eles são fatores que vão agravar o edema cerebral e a hipertensão intracraniana. O posicionamento desse paciente, a mobilização no leito e até mesmo a deambulação daqueles que podem deambular, né? Então, o ideal da cabeceira do leito deve ser elevação a 30 graus, sempre tendo o alinhamento mento-external, né? Então, o mento deve estar na mesma direção do externo, né? Não deve haver rotação na cabeça desse paciente, porque impede a drenagem, né? A drenagem e irrigação diminuição desse edema, digamos assim. Além disso, posicionamentos como uma elevação maior, uma dorsiflexão do quadril e flexão lateral do pescoço também deve ser evitado, justamente para evitar, né, que seja interrompida essa drenagem naturalmente, né? Nos pacientes que são submetidos a cirurgias infratentoriais, né, onde que o posicionamento da cabeça deve ser preferencialmente lateral, né? Deve ser, mesmo lateral, esse paciente, eu preciso ter a cabeça apoiada em coxins, ou travesseiro, ou toalha, com o alinhamento correto do mento e externo, tá? Porque caso tenha uma inclinação lateral, nós temos um aumento da pressão também, tá? Por falta de escoamento. Se for um paciente que não tem nenhuma alteração na mobilidade, né? Foi fazer um outro procedimento cirúrgico ou foi um procedimento super tranquilo, que não tem alteração na mobilidade, quanto antes ele deve iniciar essa deambulação, tá? Deambulação sempre precoce, pós-operatório, a depender, claro, da condição desse paciente, né? No controle da glicemia, é um paciente que também não pode fazer hipoglicemia abaixo de 60, nem hiperglicemia acima de 150, porque esses são pacientes que têm desfechos negativos no controle da hipertensão intracraniana. Então, o valor médio, né, desse controle de glicemia deve ser entre 90 e 150 microgramas por decilitro. Nos cuidados com a pele, né, preferencialmente que esse paciente seja submetido a um banho de aspersão,
obviamente, de acordo com o procedimento, a condição clínica, né? Se não, pelo menos logo após a cirurgia, quanto mais breve, ter um banho, ser mais próximo, né, do pós-operatório, para que haja um conforto maior para esse paciente. O curativo, ele não deve ser molhado, tá? E ele só deve ser trocado entre 24 a 48 horas do pós-operatório, tá? É importante a questão de, além da higiene, a hidratação da pele, né? O reposicionamento regular no leito, sempre mantendo o alinhamento mento-external. E no caso de um paciente que está com uma hipertensão craniana severa, né? Ele, a equipe vai ter que fracionar todos os cuidados, tá? Não é inutilizar, deixar de fazer os cuidados, é fracionar, para evitar que haja um período muito grande de hipertensão intracraniana no momento em que está sendo dado o banho, né? Então, primeiro vai fazer uma higiene de tórax e membros, depois uma higiene da parte de períneo, né? Depois, um outro momento, faz uma higiene oral, né? Então, esses cuidados precisam ser fracionados, eles não podem ser igual aos demais pacientes, tá? Em muitos casos, nesses pacientes mais graves, o nível da cama é zero, não pode ter elevação nenhuma. Cuidados com a pele, né? Ainda na questão, principalmente no paciente comatoso, é higiene ocular, que deve ter uma hidratação é, ocular pelo menos 3 vezes ao dia, tá? Se o paciente teve fratura de base de crânio, né, ele vai apresentar um hematoma periorbital, bilateral, né? Deve ser utilizada, então, nas primeiras 12 horas, compressas frias, para evitar a continuação daquele hematoma. Quanto aos cuidados do curativo cefálico, né? Entre 24 e 48 horas da cirurgia deve ser aberto e trocado. Deve ser feita uma limpeza da incisão com solução fisiológica e oclusão com gás estéreo, né? Seguido da aplicação do turbante de atadura. Na inspeção dessa ferida, deve ser registrada, então, como que está aquela sutura, qual é a localização, qual é o formato, tem algo que me chama atenção naquele local? Tem algum abaulamento local, né? Abaulamento pode sugerir que está tendo um sangramento ali por subcutâneo, né? Por couro cabeludo. E depois que já se passaram alguns dias, principalmente após o 5º dia de pós-operatório, deve-se ter muita atenção nesses abaulamentos que podem surgir depois, né? Esse abaulamento, ele pode estar sugerindo uma fístula licórica, né? No caso de ocorrência de fístula licórica, o paciente vai ser tratado de forma conservadora, tá? É manter um curativo compressivo e repouso, no caso absoluto, no leito. As suturas devem ser avaliadas, obviamente, sempre, mas podem ser retiradas ali num período após 7 a 10 dias, dependendo da área, né, após a inspeção da área. A gente precisa ver se ainda tem edema que está tensionando aquela ferida, e dessa forma fica inviável você tirar o ponto, que vai abrir, né? Então, sempre ter esses cuidados. Na avaliação da dor, é uma coisa importante, então, esses pacientes, principalmente de trauma, eles são submetidos a uma craniotomia. Alguns deles ficam sem parte daquele crânio, né? Temporariamente. Em alguns pacientes, essa parte da calota craniana é colocada em abdômen para manter a viabilidade, mas se teve fratura, né, ou afundamento, ela simplesmente é desprezada e num segundo momento pode ser colocada uma prótese, né, local. Sempre ter atenção porque são cirurgias que causam mais dor no paciente, né?
E os sinais dessa dor são a hipertensão arterial, ataque cardíaco, ataque apneia e a sudorese, né? Então, sempre está associado, mesmo que esse paciente não tenha um bom é, estado cognitivo que consiga se expressar, que a gente esteja atento a esses sinais, né? Para que possa, assim, verificar se esses sinais não estão alterados apenas pela dor, né? Na hidratação, nutrição e hidratação, né? Nas primeiras 24 horas são pacientes que ficam realmente em jejum, né? A dieta vai ser iniciada e continuada de forma lenta e progressiva, conforme a tolerância, né? E reflexo de deglutição. Muitos desses pacientes com TCE mais grave, eles não vão ter dieta oral, eles vão ter dieta enteral ou parenteral, a depender da gravidade, né? Porque muitas vezes ele não tem só o trauma encefálico, ele tem outros traumas pelo corpo e que sugerem, às vezes, a mudança desse tipo de nutrição. Na eliminação vesical e intestinal, a gente também precisa estar atento. No paciente, a gente tem que retirar o catéter de Demora o quanto mais breve possível, né? Dentro, obviamente, da sua estabilidade neurológica e hemodinâmica. Mas no paciente neurocirúrgico, a gente precisa ter uma atenção muito especial após a retirada desse catéter, porque ele pode ter uma falha de comunicação, né? Então, ele não consegue esvaziar a bexiga. Então, após a retirada do catéter vesical de Demora, a gente precisa conferir, né, através de exame físico, se esse paciente está com o globo vesical aumentado, né? Quantas horas tem que ele não está urinando, porque às vezes é necessário implementar o cateterismo vesical intermitente de horário, tá? Isso é muito importante e às vezes negligenciado pela equipe. Paciente neurológico, ele tem uma grande chance de não ter aquela eliminação urinária prontamente, né, após a retirada da sonda. E aí você não vai passar outras sondas de Demora. Você vai tentar que ele preserve aquela musculatura do detrusor, né? E para isso, para a gente preservar, a gente precisa apenas fazer o cateterismo intermitente. A parte da constipação intestinal também é algo que ocorre muito no pós-operatório de cirurgias neurológicas. Por quê? Porque o paciente está imobilizado, é, a, é, a ingesta hídrica ela foi deficiente por um período longo, ele não se alimentou por um período longo, ou teve uma baixa de ingestão de fibras, ou uso de medicamentos que ainda tornaram mais hipotônico o trato gastrointestinal e por isso deixou que houvesse uma absorção maior daquela água e as fezes ficam mais endurecidas e o trânsito fica mais lento, né? Tudo isso é muito importante que esteja em funcionamento, porque se eu tenho uma dilatação vesical ou intestinal, isso também vai ter uma repercussão hemodinâmica nesse paciente, né? Então, ele precisa, né, ter suas necessidades fisiológicas aliviadas. Então, entrando agora na parte do trauma, quais são né, as principais patologias que envolvem trauma? É, Aqui vocês vão ver que tem várias, né? A maioria, quando a gente fala assim, trauma, vai ser sempre homens, né? Na maioria das vezes. E são acidentes ou violência, né? Que trazem um enorme impacto na mortalidade da população nessas faixas etárias mais jovens, né? Então, elas ocupam o primeiro lugar numa faixa etária de 1 a 39 anos, né? Principalmente no, no sexo masculino. Porém, existe especificamente no trauma crânioencefálico
Os idosos que são vítimas de queda, eles não apresentam aquele TCE naquele momento, mas eles, após a queda, pode variar o tempo, pode ser uma semana, pode ser duas, pode ser um mês, ele vai ter uma consequência daquele trauma, seja ela por uma hemorragia, né? Mas é possível verificar, né, então, os sinais de déficit, de declínio, né, desse paciente. Por isso que é muito importante naqueles pacientes que tiveram queda, né, idosos que tiveram quedas recentes, monitorar a parte neurológica desses pacientes após esse trauma. Porque inicialmente pode ser feita a tomografia e não apontar nada, né? Mas aquele vaso não está, está em pleno, em constante sangramento e em determinado momento ele vai aumentando aquele volume de massa e causando, então, sinais de déficit neurológico nesse paciente. E que nesse momento que ele apresenta esses sinais, quando é feita a tomografia, ele realmente já tem, então, uma hemorragia. Então, as vítimas de TCE, elas precisam que a gente entenda que três intervenções principais precisam ser realizadas, que é a rápida e efetiva reanimação da vítima, né? Cirurgias o quão mais próximas possíveis para diminuir, tirar essas massas intracranianas. O que, que a gente chama de massas intracranianas? Os hematomas que se formam, as contusões, ou até mesmo os corpos estranhos que possam ter causado aquele TCE, se for uma lesão aberta. E, acima de tudo, prevenir lesões secundárias, né? O mecanismo mais comum é o penetrante e ou contuso, né? Então, no traumatismo crânioencefálico, as lesões podem ser primárias ou secundárias. O que são lesões primárias? São lesões que ocorrem na hora em que ocorreu o trauma, né? Então, o comprometimento do crânio, do encéfalo, dos vasos sanguíneos, dos nervos cranianos, as meningites e até mesmo algumas alterações de couro cabeludo. E as lesões secundárias são o quê? São consequência daquilo que aconteceu na lesão primária. Alguns exemplos vocês vão ver na frente, tá? Então, dentro das lesões primárias, nós temos a lesão difusa, né? Chamamos de concussões, né? Que é uma incapacidade transitória do neurônio causada pelo traumatismo, né? Geralmente, esse diagnóstico ele é confirmado pelos sintomas de cefaleia, tontura, zombidos, vômitos, amnésia traumática, perda de consciência no momento do trauma, né? Então, pode ser um trauma direto na cabeça ou apenas aceleração e desaceleração dentro do crânio, tá? Então, chamamos de lesão difusa, é uma lesão grave. Na lesão axonal difusa também, nós temos uma lesão microscópica dos axônios nos hemisférios cerebrais, tanto no corpo caloso quanto no tronco cerebral. O que que ocorre? A mesma coisa da anterior, ocorre um trauma que provocou a rotação do encéfalo e descolamento, tanto da substância cinzenta quanto da substância branca, né? E isso faz com que haja um rompimento do corpo celular, né? E assim deixa de haver a transmissão de impulsos elétricos na célula nervosa, né? Isso caracteriza uma lesão de TCE grave, né? Antigamente, quando a gente caracterizava uma lesão dessa como grave, ela era apenas grave, né? Hoje a gente já tem outras denominações. É uma lesão grave, mas ela, com o passar ali dos primeiros dias, ela pode se tornar uma lesão moderada ou leve. E aí vai depender da regressão rápida, então, desse edema, de todas essas lesões que foram proporcionadas pelo trauma. Nós temos também o hematoma subgalial, né?
que aí nós vamos ter um rompimento ali dos vasos, né, próximo à camada do couro cabeludo no crânio, e realmente se apresenta como um abaulamento. Isso aí são chamadas de lesões leves, né, não tem indicador de gravidade, né, a maioria não tem gravidade esse tipo de lesão, mas precisa ser acompanhada, porque associada a ela pode ter outra lesão no encéfalo. Muitas vezes não se tem apenas uma lesão visualizada. Uma das lesões mais graves que nós temos é a lesão de base de crânio, né? Onde nós temos os sinais de Guaxinim, né? Que é esse hematoma periorbital, e o sinal de Butler, né? Que é, uma equimose logo atrás das orelhas. Então, é uma vítima que geralmente tem uma chance maior de uma formação de fístula licórica, né? E a perda desse líquido é através, então, da dura mater. E como há passagem da perda desse líquido, também pode ter a entrada de micro-organismos pelo mesmo local, e isso formar, então, abscesso ou sepse. Então, na lesão de base de crânio, o que a gente olha? E sempre precisa estar atento. Se existe a ocorrência de rinolicorreia, né, que é a perda de líquido cefalorraquidiano pelas narinas, hemorragia subconjuntival, né, e o sinal de Guaxinim. Na fossa média, a gente tem que ficar atento à otolicorreia, né, que é a perda, então, do líquido cefalorraquidiano pelo ouvido, a lesão no hemotímpano, né, e o sinal de Butler. É importante ressaltar que como que eu vou perceber que está tendo, junto daquele sangue que está saindo pelo nariz ou pelo ouvido, está saindo líquido cefalorraquidiano. Então, quando a gente encosta a gaze, a gente vai ver um halo amarelado em volta daquele coágulo de sangue, né? Isso sugere, né, que é a perda de líquido cefalorraquidiano. Que é justamente a necessidade que a gente precisa de identificar o mais precoce possível, é colocar, então, essa gase para ver como é que está aquele conteúdo drenado. Nas fraturas de crânio, podemos categorizar ou classificar em fraturas lineares, cominutivas e de afundamento, né? Na foto, nós temos uma fratura de afundamento. A formação de uma pressão e uma alteração dessa caixa craniana, né? Na cominutiva é apenas a presença de fragmentação óssea. E na linear não há fragmentação, mas geralmente se observa aquele trincado de uma fratura simples. Além disso, nós podemos ainda classificar as fraturas de crânio em abertas e fechadas. Obviamente, abertas são aquelas que acompanham a laceração da dura mater, né? E assim tem alto risco, né, para infecção do osso craniano e das meninges, né? A fechada é aquela que realmente não teve rompimento, né, da dura mater. Então, ainda sobre o trauma, nós temos a contusão e laceração, né? Que também envolve principalmente choques de impacto, onde nós temos aquela aceleração e desaceleração, né? O resultado são traumas diretos, né? Pode ocorrer um trauma penetrante, né? Ou então apenas essa mudança na velocidade do encéfalo. Elas são lesões que apresentam necrohemorragias, né? O sangramento inicial ocorre logo após o trauma, né? Mas é percebida a depender do tamanho desse vaso que está sangrando, ela pode variar em tempo, né? Pode ser de minutos a semanas que se observa, então, essa formação dessa massa, desse hematoma, tá?
Por isso que, mesmo que o trauma tenha acontecido, e já tenha passado pelo menos 48 a 72 horas, mesmo assim a gente precisa estar atento aos sinais de déficit neurológico. Outra ocorrência é o hematoma intracraniano, né? Que ele pode ser intracerebral, né? Ou extradural, ou subdural, ou subaracnoide, ou intraventricular, tá? Pode ocorrer em qualquer um desses locais. É perceptível essa alteração porque o paciente vai diminuir o nível de consciência, ele vai oscilar de orientado a períodos onde ele não vai ter orientação. Então, isso pode sugerir qualquer hematoma nessas regiões. No hematoma intracerebral, né, a formação vem, então, do parênquima encefálico, onde o sangramento acontece nessa área encefálica e é por origem de laceração e contusão, né, onde ele vai causar compressões que fazem com que haja, então, essa alteração de consciência desse indivíduo. Quando ele inicia com esses episódios, a intervenção precisa ser rápida, porque quanto mais tempo se espera, mais deteriorado vai ficar esse encéfalo. No outro hematoma é o hematoma extradural, né? E todos os hematomas vão causar essas compressões, né? Uns de forma mais grave, outros menos grave. No hematoma extradural, nós temos também, podemos chamá-lo de epidural, né? E é chamado de um espaço virtual entre a caixa craniana e a dura mater, né? Onde ocorre uma laceração da artéria meníngea média direita ou esquerda, em associação, então, com uma fratura craniana na junção parieto-temporal. No hematoma subdural, são frequentemente de origem venosa, né? Então, por isso eles demoram mais para se apresentar, tá? E são resultantes, então, da laceração da veia dural. Podem ser classificados em agudos, subagudos e crônicos. A gente classifica o agudo aqueles onde os sintomas ocorrem até 48 horas após o trauma. Subagudos, onde os sintomas ocorrem entre 2 dias a 3 semanas. E crônicos num período superior a 3 semanas, tá? Então, como é um hematoma que é de origem venosa, ele se forma lentamente, né? O que às vezes atrapalha um diagnóstico precoce. Na hemorragia subaracnoide, ela pode vir do trauma, mas pode vir também do rompimento, por exemplo, do aneurisma, como é o caso da foto, né? Após o rompimento da aneurisma, houve uma formação, então, de um caminho, de um espaço, onde foi se acumulando esse sangue, né? E isso faz, então, com que haja essa alteração clínica desse paciente também com déficit neurológico. Na hemorragia intraventricular, geralmente ela é secundária, é uma hemorragia já presente, né? Que pode ser uma hemorragia subaracnoide ou um hematoma intracerebral. A maioria dos pacientes de TCE, eles não apresentam apenas uma hemorragia, eles podem ter múltiplas lesões primárias, né? E isso, obviamente, aumenta a gravidade desse paciente. E isso foram as lesões primárias, né? Então, o que são as lesões secundárias numa vítima de TCE? Então, a lesão secundária é a consequência da diminuição do sangue no encéfalo, né? E as alterações metabólicas que resultam em isquemia cerebral, né? Isquemia cerebral é morte neuronal, né? Então, as lesões elas podem ocorrer em minutos, horas ou dias após a lesão primária, né? E a causa da lesão secundária, ela vem pela hipóxia, hipotensão, queda na perfusão cerebral, hipertensão intracraniana, problemas
respiratórios, distúrbios metabólicos e infecção. Então, tudo isso origina uma lesão secundária. Então, a isquemia é uma lesão secundária, né? E é comum após o TCE, né? Cerca de 60% dos pacientes que morreram com lesão por TCE, ele foi evidenciado na necrópsia isquemia, né? Então, é uma lesão grave, né? Que pode causar uma redução de 50% do fluxo sanguíneo encefálico, ali nas primeiras horas após o TCE, né? E sabe-se que, então, o que torna isso mais grave? A hipotensão e a hipóxia, né? Que aumentam o risco de uma isquemia, né? E consequente baixo fluxo cerebral, né? Que é o que vai aumentar a morbidade desse paciente e aumentar a mortalidade. Então, na isquemia, o que que acontece? O neurônio passa por várias fases para chegar nessa morte celular. Então, a fase da perda da função celular, perda da integridade estrutural e desintegração e destruição celular, né? Só que durante esse processo de isquemia, ocorre o quê? O início do metabolismo aeróbico, que é a capacidade ineficiente de fornecer, então, energia para aquela célula. E esse metabolismo anaeróbio, ele resulta na acidose lática, o que ela é um fator tóxico para a célula neuronal, né? Então, aquela célula que está lesada porque não está recebendo sangue adequadamente, ela que não está recebendo sangue, ela não produz lactato. Mas aquela que recebe ainda parcialmente esse sangue, então está parcialmente lesada, ou que reperfundiu porque foi feita uma ação de intervenção, ela começa a converter o excesso de glicose em lactato. E o lactato, a princípio, os estudos apontam que ele é tóxico, né? E aí resulta no quê? Numa tumefação celular e uma deteriorização do metabolismo energético das mitocôndrias a nível cerebral, né? Então, isso faz com que haja uma acidose lática tecidual e reduz a utilização cerebral da glicose. Ou seja, vai piorando ainda mais aquela condição de hipoperfusão cerebral. Então, o que que a gente precisa fazer para impedir que ocorra essa isquemia, né? Ela deve ser iniciada a intervenção logo na cena, né? Com adequada manutenção da ventilação e da circulação, né? Até chegar no intra-hospitalar. As condutas iniciadas na cena, elas podem reduzir muito a morte por trauma crânioencefálico, né? Como a questão do suporte de oxigenação, manter uma pressão arterial sistêmica e, quanto antes, monitorar a pressão intracraniana. Além disso, estar atento, né, à pressão de perfusão cerebral e técnicas de hiperventilação. Todos os pacientes vão ser submetidos a técnicas de hiperventilação? Não, vai depender do seu estado hemodinâmico e respiratório. Tem um manual, né, de condutas de 2007 que depois foi revisado né, e recentemente eles manteram algumas condutas prioritárias, né? Que é essa questão de prevenir essas lesões secundárias. Antigamente, o que que se fazia muito nessas lesões de TCE? O uso de esteroides logo de cara, né? E hiperventilar todo mundo, né? Agora não. Precisa que haja uma monitorização dessa pressão intracraniana. Deve-se evitar os esteroides, principalmente em TCE grave, né? E também a hiperventilação profilática. Então, deve ser avaliado o paciente. Então, se ele necessita de uma ventilação melhor, que ela seja dada antes que ele
tem uma deteriorização respiratória muito grande, porque aí já acometeu e aumentou aquela pressão intracraniana naquele paciente, né? Então, sugere que a gente seja mais cauteloso nesses pacientes de TCE e os olhe de forma individualizada, né? Para evitar o quê? Episódios de hipotensão e de hipóxia, né? Caso haja, né, uma necessidade de uma reposição de volume, que se use também os vasopressores para manter essa pressão adequada e assim também manter uma pressão de perfusão cerebral adequada, né? Então, os valores próximos, né, a 20 milímetros de Hg na pressão intracraniana são valores toleráveis para o paciente, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, ok, aos sinais vitais. A tomografia é importante? É, mas eu preciso que hemodinamicamente esse paciente esteja estável, fique o mais estável possível para impedir que haja, então, uma lesão secundária, né, por isquemia naquele neurônio. Já finalizando, então, o que a gente tem de complicações pós-operatórias, né? Então, sabemos que a craniotomia é o procedimento de escolha para a realização de descompressão daqueles hematomas. Então, pode ser uma craniotomia ou apenas uma trepanação, que é uma drenagem pontual, sem que haja uma retirada da calota craniana, né? Mas independente de qualquer uma das duas, nós podemos ter várias dessas complicações, né? Que é o aumento da pressão intracraniana, hemorragias e hematomas cerebrais associadas à manipulação, crises convulsivas, pneumoencefalo hipertensivo, a fístula licórica, a hidrocefalia e a meningite. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, na pressão intracraniana, né? Que geralmente ocorre pelo próprio trauma cirúrgico, nós temos uma incidência de aumento de 31% no pós-operatório, né? Então, o aumento da pressão intracraniana, ela tem um pico ali no terceiro dia, nas 72 horas após o procedimento. Nas hemorragias e hematomas cerebrais, né, os sangramentos podem ocorrer no período intraoperatório, né, e permanecerem, né, no pós-operatório. A incidência dessa complicação é em torno de 15%. Então, são classificados como intraparenquimatoso, subdural e extradural, esses tipos de hemorragias e hematomas cerebrais no pós-operatório. Sua taxa de mortalidade varia de 1 a 33%. É muito alta a taxa de mortalidade. Nos pacientes que apresentam crises convulsivas, geralmente isso ocorre devido ao sofrimento cerebral induzido pela própria manipulação cirúrgica. Sua incidência pode variar de 5 a 37%, e tem sua manifestação com maior frequência após uma semana do procedimento. E aí são classificadas como focais ou generalizadas aquelas crises, né? Por isso que muitas vezes, já no pré-operatório, é feito o início desse anticonvulsivante, né? Como uma medida profilática para o pós-operatório. No pneumocéfalo hipertensivo, uma ocorrência que ocorre no momento em que é feita a abertura, né? Então, ocorre a abertura de ar nos espaços extradural, subdural, subaracnóide, intraparenquimatoso e intraventricular. E aí o paciente apresenta uma deteriorização neurológica, né, com sinais de rebaixamento do nível de consciência, confusão, desorientação em relação a esse tipo de alteração. Por isso que a tomografia logo no pós-operatório ela é muito solicitada e executada para poder acompanhar essas complicações. É geralmente mais comum nas cirurgias em que o paciente está sentado, né, onde tem abordagem da fossa posterior ou através de uma trepanação,
e sua complicação ela tem uma incidência de 2,5%. É uma complicação mais rara. A fístula licórica também não é uma coisa assim muito comum, né, mas está associado a cirurgia, principalmente cirurgias de abordagem transfenoidal, pelo seio esfenoidal, ou pacientes com trauma grave, né, como fratura de base de crânio. Manifesta-se, então, pela saída de líquor pela incisão cirúrgica, cavidade nasal ou meato auricular. O tratamento, igual já falei, é repouso e compressão local. Na hidrocefalia, nós temos ocorrência devido ao edema cerebral ou hemorragia subaracnoidea, possui uma incidência de 8%, e nesses casos há uma necessidade de uma derivação ventricular externa, né, que é considerada temporária. Caso isso haja necessidade de se prolongar, muitas vezes o paciente é submetido, então, à drenagem ventricular peritoneal. Nos casos de meningite, nós temos uma incidência de 2 a 11% na craniotomia, né, e 3% nas abordagens transfenoidal, com mortalidade que pode chegar a 30%, também muito alta, né? Por isso é indicado logo um antibiótico profilático a partir do intraoperatório, tá? Quando há acometimento das meninges. A cirurgia, a neurocirurgia é uma área, assim, muito restrita, né?